Olá pessoal, vamos começar então a nossa quarta aula de auditoria, ok? Muito bem, iniciando a aula então, falando sobre risco de auditoria, não é? O risco de auditoria é aquele risco que você corre de não auditar algo que tenha relevância, não é? Alguma coisa que realmente seja importante e fuja do seu planejamento, não é? Dos seus auditores, dos seus processos, até mesmo do controle de qualidade. Então, o risco de auditoria, ele deve ser avaliado, né, utilizando aí uma matriz de risco, que nós veremos mais adiante, ok? Uma ferramenta para verificar, não é, se todos esses itens, todos os itens relevantes, importantes, eles estão incluídos no seu planejamento e depois se também foram acompanhados durante a auditoria, ok? As evidências de auditoria apropriada e suficiente, não é? De acordo com o risco de auditoria. Então, todas as evidências, né, a quantidade de relatórios, a quantidade de investigações, de consultas, de inventários, tudo isso é de acordo com a consciência do próprio auditor, não é? Ele vai coletar a quantidade de evidências que ele achar ideal, ok? Então os auditores terão aí toda a autonomia, não é? Para identificar aquilo que, onde eles querem que tenha uma amostragem maior ou uma amostragem menor, ok? Para eliminar qualquer tipo de risco de auditoria, ok? Importante levar em conta a questão de relevância, não é? O que deve ser auditado? Tudo aquilo que é relevante. Então, um auditor experiente, que tem consciência, que tem experiência, né, de como as empresas funcionam, de como aquela empresa, aquele segmento, né, aquela empresa que está sendo auditada, ela tem a cultura, né, da própria empresa, a cultura do mercado, não só a questão das leis, né, e das NBCs e dos códigos de ética, mas também o conhecimento da atividade da empresa. Não é? Isso faz com que o auditor tenha a consciência, né, e tenha a experiência para saber o que tem relevância no tipo de empresa que está sendo auditado. Então, nos seus papéis de trabalho serão considerados aí tudo aquilo que ele achar que tem relevância, tudo aquilo que ele achar que é uma evidência e que reduz a quantidade de riscos, né, de auditoria. Os papéis de trabalho também, né, todos eles serão de acordo com essa consciência, com essa experiência, verificando onde há relevância e onde há risco de auditoria, o risco de não coletar informações suficientes, né, que deem uma base sólida para que a sua opinião seja emitida com total acerto, né, com o maior número de informações possível e, com certeza, verificando tudo aquilo que tem relevância, dando consistência a essa opinião, tá bem? Evidência de auditoria, elas têm que ser apropriada e suficiente, não é? O auditor também vai decidir isso. Olha, a quantidade de auditoria, a quantidade de papéis, onde tem risco, onde tem relevância, ela tem que ser apropriada e suficiente. Suficiente para quê? Suficiente para que tenha informações para balizar a opinião do auditor sobre aquele processo, sobre aquele relatório contábil financeiro, né? Ou até mesmo dos auditores internos e dos peritos. E apropriada, não é? Formais, feitas por profissionais da própria auditoria ou por eles coletadas, né, de outros profissionais que possam ter confiança, não é? Que possam ter ali informações fidedignas, ok? Informações a serem utilizadas como evidências de auditoria. São todas as informações, além de relatórios, além de dados, né, compilados, de planilhas, de exemplos, de sistemas, de processos, de material. Você também tem informações que são passadas, né, passadas pelos agentes, por quem está dentro do processo, né, quem está comprometido ali com os processos que estão sendo auditados, ok?
e a seleção dos itens para testes de obtenção da evidência de auditoria. Toda essa seleção também, né, a quantidade de itens, como você vai utilizar a estatística ali, não é? Se você vai fazer por amostragem, se você vai colocar um ponto fixo de 10 em 10, enfim, qual vai ser o critério de seleção para cada tipo, né, de informação que você está verificando, processo que você está olhando, ok? Então vamos ver aí como ficou esse lado esquerdo aqui, lá no nosso texto, né, começando aí com risco de auditoria até essas evidências de auditoria e da seleção de itens, perfeito? Tá bom. Bom, só finalizando um assunto que foi tratado na última aula, a questão dos procedimentos de auditoria, não é? As transações de partes relacionadas. Conforme nós vimos lá em contabilidade avançada, né? As transações e os saldos intercompanhias existentes com partes relacionadas são eliminadas na elaboração das demonstrações contábeis consolidadas do grupo econômico, obedecendo às regras que nós já estudamos, não é? Se há relevância, né? Uma participação de até 30% do capital social da empresa controladora, se essas empresas são controladas, não é somente controladas, entram na consolidação, ok? E aí tem algumas transações aí que servem como exemplos, compras e vendas, né? Vendas de propriedade, prestação e recebimento de serviços, arrendamentos, transferências de pesquisas, de desenvolvimento, transferências de naturezas financeiras, não é? Que nós calculamos bastante em contabilidade avançada, fornecimento de garantias, avais ou fianças, não é? Assunção de compromissos para fazer alguma coisa ou deixar de fazer alguma coisa, liquidações de passivos, entre outros, ok? Então, dessa forma, o auditor deve examinar aí todas as transações que possam parecer anormais, né, que envolvam partes relacionadas aí. E uma última coisa aqui mais escuro, se o auditor não puder obter evidência de auditoria suficiente e apropriada sobre as partes relacionadas e transações com essas partes, ou concluir que a divulgação das demonstrações contábeis é insuficiente ou inadequada, o auditor deverá modificar a sua opinião no seu relatório de auditoria. Não é? Se for o caso, colocar um parágrafo de ênfase indicando que a entidade realiza volume significativo de operações com partes relacionadas em condições diferentes do mercado, ok? Isso é uma informação importante, perfeito? Então vamos lá, sistema de informação e controle interno, não é? Todo o sistema interno da empresa, ele faz parte aí, né, de um todo, não é isso? É um sistema complexo, compreende todos os setores, todo o conjunto integrado da empresa, não é? Um controle interno é um processo planejado, não é? Implementado e mantido pelos responsáveis da governança, administração, funcionários, não é? E tem lá todos os dados e objetivos, e tem que ter confiabilidade nos seus relatórios, não é? Financeiros, contábeis e operacionais, ok? Procedimentos de avaliações de riscos, não é? É disso que nós estávamos falando. Então, são os procedimentos de auditoria aplicados na obtenção e entendimento da entidade no seu ambiente, para reconhecer onde há risco, não é? Onde os riscos estão mais evidentes. Controles internos da entidade é a obtenção do entendimento, né, de todos os controles relevantes para a auditoria. Então, um auditor tem que verificar o sistema de controle utilizando as informações do auditor interno, utilizando informações das pessoas envolvidas no processo, não é? E obter o maior entendimento que puder, não é? Daquela empresa, dos desenhos, dos controles, dos processos, não é? Tudo aquilo que foi implementado e busca, não é, uma execução de procedimentos, não é? E perguntar, não é? Indagar as pessoas, né? Desses componentes do controle interno aí, que são basicamente, não é, a administração geral dos responsáveis pela governança, os pontos fortes do ambiente de controle, não é, onde há uma consciência de riscos, onde há uma consciência de que
os componentes de controle interno, eles têm que ser bastante rígidos, ok? Os processos de avaliação de risco, então, eles envolvem identificar riscos, estimar a significância, ver qual é a relevância disso, não é? Avaliar a probabilidade de sua ocorrência e decidir sobre as ações respostas a esses riscos, não é? Se os riscos estão sendo tratados diante do dia a dia, os próprios auditores vão verificar que as equipes de processos, né, elas terão ali ações que elas já vão tomar mediante a probabilidade de acontecer algum tipo de risco, ok? Sistemas de informações, incluindo processos de negócios relacionados, relevantes para demonstrações contábeis e sua comunicação. Então, tudo que tiver no sistema e que for de relevância para as demonstrações contábeis e sua comunicação. Esses são os pontos que estávamos falando até agora, que vimos no slide atrás, que nós temos que verificar, que os auditores precisam verificar para encontrar qualquer tipo de risco, o que é relevante e o que tem comunicação, com a opinião do auditor, perfeito? Sistema de informação são todos os processos de negócios relacionados, relevantes para as demonstrações contábeis. Então, nós temos várias classes de transações da operação, tem o tipo de tecnologia que é utilizado, o tipo de sistema, os registros contábeis, como elas são, com essas informações, como elas são armazenadas no banco de dados, correção das informações erradas, como isso acontece, como o sistema de informações captura os eventos e armazena, se é por digitação, se é por leitura de ótica, por controle de código de barras, enfim, controles em torno de lançamentos diários, como são livros, se são fichas, se é automático, se é num sistema, enfim, tudo isso tem relevância para os riscos de auditoria, ok? São dados que precisam ser analisados. A entidade comunica as funções e responsabilidades sobre demonstrações contábeis e todos os assuntos significativos, comunicações entre a administração responsáveis e as comunicações externas, com os órgãos reguladores. Tudo isso faz parte da investigação sobre riscos, e aquilo que é relevante, tá perfeito? Falando propriamente aí dos riscos de auditoria, o risco de auditoria é uma função dos riscos de distorção relevante e do risco de detecção, Então é aquilo, se você por acaso, o risco de auditoria é aquele que por acaso o auditor não conseguiu prever, não colocou no seu planejamento, E era um assunto relevante. Por isso tem que ser um auditor experiente, que conheça a empresa, que esteja atualizado, para conhecer todos os pontos e não correr esse tipo de risco. E o outro risco é o risco de detecção, Por exemplo, quando você faz uma conferência de um inventário, de valores ou de peças, ou enfim, de máquinas ou de matéria-prima, e você por algum motivo você faz uma amostragem, e uma amostragem que não consiga detectar a quantidade de erros que possa existir ali naquele número, naquele inventário. Então, esses riscos também existem. Por isso que é importante nós conhecermos aí vários tipos de ferramentas de estatística, de probabilidade, para aplicar essas ferramentas durante a auditoria, tá certo? O que é um risco inerente, É a suscetibilidade de uma afirmação a respeito de uma transação. O que é isso? Um saldo contábil, uma distorção que possa ser relevante individualmente ou em conjunto com outras distorções, antes da consideração de quaisquer controles relacionados. Então, um risco inerente é aquele risco que você corre, às vezes uma única transação, avaliada e somada a outras transações, pode ser que individualmente ela não contenha uma informação relevante, mas o fato dela ter várias facetas, vamos dizer assim,
uma única informação, por exemplo, quando você faz uma venda, você dá baixa em vários arquivos diferentes, não é? Você baixa estoque, você alimenta o contas a receber, você dá baixa nos pedidos de vendas em aberto, enfim, você tem várias funções numa só. Então você precisa verificar se todas, né, essas relações elas funcionam de acordo, não é, com os dados que você está recebendo sobre vendas, sobre estoque, sobre contas a receber, ok? E os riscos de controle, não é? É aquele risco que, se não for prevenido, né, se não for detectado e corrigido no ato ali, não é? Pelo controle interno da entidade, ou seja, aqueles riscos que podem ocorrer, mas que o plano, né, de identificação e de prevenção de riscos, ele tem ali, por exemplo, uma ferramenta de inventário rotativo, por uma equipe diferente daquela que atua no dia a dia para identificar se todos os lançamentos estão acontecendo, ou seja, se existe uma ferramenta ou não, né, para controlar qualquer tipo de evento indesejado, ok? O risco de detecção, não é aquele que você corre o risco de não detectar, não é? Uma distorção em função de ter escolhido ali uma amostragem muito pequena às vezes, não é? Então, dependendo dos valores dos itens, né, se a gente faz uma curva ABC, por exemplo, você vai pegar os itens A, onde os riscos serão maiores se você errar, e vai utilizar uma gama maior, né, de itens para fazer amostragens, para fazer a contagem do inventário, não é? E na classe C, onde você terá um número muito grande de itens, mas valores baixos, você pode até correr um risco maior e contar menos itens, não é? Porque nesse caso os valores são pequenos e a distorção não terá grande relevância, ok? Esse é o pensamento quando falamos em risco e relevância. Aquilo que tem valor, aquilo que tem necessidade de ser avaliado 100%, e aquilo que tem necessidade de ser avaliado 10%, ok? Por quê? Porque os valores não têm relevância e assim os riscos de emitir uma opinião sobre uma condição contábil ou uma posição de estoque, ele será menor, não é? Porque nos itens C o risco é menor em função do valor, e nos itens da classe A, não é? Nós vamos contar 100% para eliminar, tá? Isso é só um exemplo, ok? A questão da relevância, acho que já ficou bastante claro, e na fase de planejamento, né? Você vai estabelecer tudo isso já, não é? Todos aqueles itens, os processos e os itens, né? Tanto de compras como de vendas, as grandes negociações, aquilo que você vai auditar mais de perto e aquilo que você vai ter uma certa distância por não haver uma relevância tão grande, não é? Ali um relacionamento com os riscos identificados, ok? Isso é importante, assim, do ponto de vista prático. Nós estamos sugerindo, né, aqui dando exemplos de um ponto de vista bastante prático, né? A relevância, não é? Ela vai determinar a natureza, a época, a extensão dos procedimentos, não é? E avaliar o efeito das distorções identificadas, ok? Quando você faz esse tipo de relacionamento entre relevância e risco de auditoria, não é? Resumindo, quanto maior a relevância estabelecida, a menor risco de auditoria o auditor deve se submeter, ok? Se a relevância é grande, né, como nós demos o exemplo aí de uma curva ABC, você vai auditar 100%, né, trazendo o seu risco de auditoria para o nível mais baixo possível, ok? Os papéis de auditoria, nós já falamos bastante, não é? Questão de evidências de auditoria, né? As informações utilizadas para chegar às conclusões que vão fundamentar a sua opinião, não é? Isso ser apropriado e suficiente de acordo com a experiência e com o julgamento do auditor, ok?
As evidências, então, de auditoria, elas devem ser apropriadas e suficientes. Não é? Aquilo que tem relevância e o que tem confiabilidade apenas serão evidenciados aí para a auditoria, né? Serão considerados papéis de auditoria e terão evidência, ok? E as informações, como nós falamos, não é? Dos especialistas da administração, não é? Avaliar a competência, as habilidades dessas pessoas que estão fornecendo as informações, obter o entendimento, né, de trabalho do especialista, avaliar a adequação do trabalho, né, desses especialistas com evidência. É importante, né, porque toda vez que você tem um especialista te ajudando em algum aspecto, né, um perito, por exemplo, te ajudando em algum aspecto de uma inspeção em algum item, a responsabilidade será sempre do auditor, não é? Ele será quem vai assumir, quem vai dar a opinião, ele vai utilizar a opinião do perito como uma informação que vai agregar a dele, né, algum conhecimento maior para que ele possa ter uma opinião mais precisa, tá perfeito? Então, as informações apresentadas pela entidade, também, né, o auditor vai verificar a exatidão, a integridade, se são informações suficientes e detalhadas para aquilo que ele quer, ok? E a seleção dos itens para testes de obtenção, não é? Sempre baseando, né, assim, a confiabilidade da evidência da auditoria, não é? Os testes de controle e os testes de detalhe, não é? A evidência é uma fonte, precisa verificar, não é? Se ela é uma fonte obtida em outra, se ela é uma fonte consistente ou não, né? Se o auditor tem dúvidas da confiabilidade daquilo, ele deve testar outras informações até que ele consiga, né, acréscimos e modificações que os leve aí, né, que leve o auditor a ter uma opinião bastante precisa, ok? Então, os papéis de trabalho, como falamos, todas essas fases, né, sempre em auditoria, sempre repetindo, né, tudo sempre muito formal, tudo sempre muito documentado, né, fundamentado, tudo isso vai fazer parte de relatórios, todos esses itens serão considerados papéis de trabalho, desde o planejamento, a execução, né, da auditoria, os testes de controle, os testes de hipóteses, enfim, tudo que for realizado pelo auditor será considerado papel de trabalho, ok? Né? Sempre dentro de um processo organizado, registrado, não é? Tudo servindo como evidência e os papéis de trabalho, eles ajudam, né, ao auditor a formar a sua opinião, né? Facilitam qualquer tipo de revisão, se eles estiverem em ordem, se eles estiverem bem guardados, não é? E vão registrar todas as evidências de auditoria, ok? Os papéis de trabalho começam lá desde o planejamento, né? Verificando a natureza, a oportunidade, a extensão, não é? A extensão dos próprios papéis de trabalho vai de acordo com o que o auditor deve considerar, né, o que seria necessário para ele. A forma e o conteúdo dos papéis, né, natureza do trabalho, complexidade, condições dos sistemas contábeis, direção, supervisão, revisão, metodologia e tecnologia utilizada, ok? Os papéis de trabalho, se eles puderem ser padronizados, né, isso facilita, não é? Facilita. Quando você já tem, são auditores experientes, eles já têm todas essas informações padronizadas, eles já sabem que tipo de relatório buscar, onde buscar, não é? E que seja papéis de trabalhos, né, específicos ou não, enfim, temos vários exemplos aí de papéis de trabalho de acordo, né, com aquilo, de acordo com o tempo de uso, de acordo com a data, não é? De acordo com aquilo que é necessário, tá certo? Muito bom. Com isso, nós evidenciamos aí, basicamente, tudo aquilo que falamos aqui nesse primeiro quadrante aqui do lado esquerdo. Vamos ver agora do nosso lado direito as informações
e trazemos aqui para acrescentar esse quadro. Olha, procedimentos de auditoria, sistemas de informação, informações e controle interno, não é? Os procedimentos de auditoria, eles são revisados, eles são padronizados, eles são conhecidos já, não é? Os sistemas de informações e controle interno, de acordo com cada empresa. Verificação da confiabilidade, verificação de todos os relacionamentos de transações, ok? Definições de controle interno da entidade, né? Quais são os úteis, quais são os confiáveis, quais são os utilizados apenas no lado operacional e também aqueles que são utilizados que alimentam aí o sistema contábil financeiro da empresa. Os componentes de controle interno, não é? Todos os sistemas, pessoas, processos de avaliação de risco da entidade, ok? O sistema de informação, então, incluindo processos de negócios relacionados e relevantes, não é? Para as demonstrações contábeis e sua comunicação, ok? Conforme nós falamos aí bastante a respeito do que vimos aqui no nosso texto, não é assim? Falando de papéis de trabalho, de confidencialidade de custódia e propriedade dos papéis, não é? O auditor ele é responsável por todo esse material. Tudo que ele coletar no sistema interno, tudo que ele coletar é de responsabilidade dele e essas informações têm que ser mantidas, ok? Pelo auditor, não é? Num local seguro e organizado, tá ok? Então, dentro aqui de procedimentos de auditoria, sistemas de informações, não é? Controles internos, componentes desses controles internos e principalmente aí todas as informações entre partes relacionadas, analisar tudo o que é relevante, tudo aquilo que tem que ser investigado, tudo aquilo que realmente traz relevância para a opinião do auditor tem que ser investigado, ok? E com o planejamento, não é, com os procedimentos de auditoria, nós vamos escolhendo a quantidade de itens que devem ser analisados 100%, aqueles que podem ter apenas uma amostragem, né? Não é necessária a verificação completa, enfim, para que você consiga eliminar os riscos de auditoria, não é? Os riscos de detecção, não é? Os riscos inerentes aos processos, coletar a quantidade, né, de papéis, obter as informações onde há relevância para a opinião do auditor, ok? E é isso. Então, nessa aula paramos por aqui, continuaremos na próxima aula. Até aqui eu agradeço, muito obrigado.